Investidores, hoje eu vou estar compartilhando com vocês o cenário do Bitcoin, tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento, além de também trazer aqui uma visão do Ethereum, tanto na paridade do USDT quanto na paridade BTC. Também vamos falar sobre a notícia que saiu hoje, inclusive talvez foi um dos motivos que fez o mercado escorregar aqui no curto prazo, que foi a renúncia do CZ a Binance. Muito provavelmente ele vai deixar o cargo de CEO. Ele não se pronunciou ainda, mas vamos falar sobre isso mais para frente. Vamos lá começar aqui então pela análise técnica no Bitcoin. Investidores, a gente segue em tendência de alta em quase todos os tempos gráficos aqui no Bitcoin, com fundos cada vez mais altos dentro do padrão de continuação da alta. Porém, lembro para vocês que a gente está extremamente esticado, com divergências bearish em tempos gráficos maiores diante de grandes resistências, como 0,68 do movimento completo de baixa, 0,68 esse com a escala logarítmica ativa, que está ali próximo dos 39, a gente ainda não atingiu, em confluência com o ponto de controle do range anterior. Então, todas essas divergências com o preço aqui em cima e com o funding positivo me fez tomar a decisão de realizar parcial, uma parcial pequena, mas me sinto confortável em estar fazendo isso nesse momento, aqui por volta dos 37, tá? Pela primeira vez realizei um pouco de lucro no Bitcoin no ano, mas apesar de ter realizado, eu vejo a gente com a maior probabilidade de romper esse padrão para cima. Afinal, estamos numa tendência de alta. E se a gente olha aqui a análise de sentimento, a gente vê um sentimento bastante positivo. O long short ratio continua abaixo de 1 e a gente vê o CVD até no curto prazo perdendo fundo, enquanto o preço não está rompendo, tá? Essa linha branca aqui é o CVD da Bybit, a gente consegue ver o CVD perdendo fundo enquanto o preço não. O CVD agregado vem meio que neutro aqui no curto prazo. Então, a gente vê um sentimento aí mais positivo para o Bitcoin. Porém, eu não duvido a gente ter uma rejeição aí nesses níveis já iniciar uma queda, mas não é o que eu estou aguardando por enquanto no BTC. Hoje, esse nível que a gente formou fundo ali por volta dos 36.250 foi o nível que eu estava de olho, mas não para fazer compras no Bitcoin, tá? Eu tinha compartilhado aqui com o pessoal dentro do escritório da Belo Trade ontem esse nível mais para uma região para a gente estar olhando para buscar long nas altcoins. Acabou que nenhum altcoin chegou tão interessante no suporte hoje, tá? Então, eu particularmente não abri nenhum, até cheguei a abrir, mas a gente já fechou o long no even. O Vini que fez uma operação hoje dentro do escritório com o pessoal e compartilhou lá, então, uma operação de long quando o Bitcoin encontrou o fundo. Inclusive, o Vini agora tá com um canal, tá? Vou deixar o link pro canal dele fixado no primeiro comentário. Então, legal, conseguiu fazer esse trade aí no curto prazo, o Bitcoin já realizou parcial. Eu acho que faz sentido a realização do parcial, a gente chegou lá em cima, captando liquidez acima dos topos anteriores, com um book extremamente pesado e com uma grande compra a mercado nessa alta. No momento, particularmente, não vejo muito o que se fazer aqui no Bitcoin, tá? Eu tô aguardando. E, eventualmente, se a gente romper isso para cima, como já está escrito aí para vocês, eu vou estar de olho para estar buscando mais realização se a gente continuar subindo entre a partir da máxima do ano, tá? Até ali por volta dos 40 mil dólares, que é um nível de resistência que a gente já comentou no início da análise, como também é um nível de resistência psicológica aí dos 40 mil dólares, tá? O que eu vou estar buscando de gatilho dentro dessa região para estar realizando é um grande delta comprador nessa região e, de preferência, seria interessante a gente também ter um aumento no funding, fechou? Então, regra geral, a gente segue extremamente bullish com o Bitcoin no curto prazo, já que a tendência de alta, fundos cada vez mais altos. Acho que o cenário só vai piorar para a gente se a gente tiver fechamentos aqui abaixo dos 35.320, tá? Perdendo esse nível, eu acredito que deve vir uma correção um pouco maior. Então, já falando em correção um pouco maior, caso ela venha a ocorrer, eu já comentei com vocês, eu não acredito em correções para perder os 25 mil dólares, tá? Eu acredito que a gente, quando apresentar essa correção, deve ser uma correção dessa pernada aqui. E a gente deve encontrar suporte ali por volta dos 30 mil dólares. Não acredito em grandes correções pelo fato de a gente ter altos volumes nessas ondas, na onda impossível, tá? A onda do rompimento. Esses são os níveis que fico atento em caso de correções maiores no Bitcoin no diário.
A partir dos 33, que é o nível de stop loss abaixo dos fundos, se não der gatilho nessa região, a gente olha ali dos 32 para baixo, beleza? Basicamente sobre o Bitcoin, eu só vou ficar atento agora para tomar a decisão em prazos maiores, tá? Seja para acumulação em níveis mais abaixo, seja para distribuição em níveis mais acima. Agora tá realmente ficando bem estreito aí e não vejo tanta margem para a gente estar operando mais o Bitcoin, tá? Tá bem estreito esse range atual que a gente tá. Sobre o Ethereum, a gente pode começar aqui com o Ethereum pela paridade BTC. O Ethereum está no fundo de um range num prazo maior, inclusive fez um pivô aqui bem interessante no diário, que me fez trocar um pouco de Bitcoin por Ethereum, tá? A minha maior parte na carteira continua sendo o Bitcoin, tenho bem mais Bitcoin do que ETH, mas fiz uma boa troca de Bitcoin por Ethereum, tá? Comecei a comprar por aqui e realizei minha última compra aí onde o preço tá nessa faixa, tá? Então eu fiz uma troca de Bitcoin por Ethereum, porém não tá muito bonito essa retração aqui não duvido a gente continuar caindo, mas já vejo bons preços aí para estar se expondo ao ETH, beleza? Se a gente perder esse fundo atual dos 5.117 satoshi, acho que a gente vai ter problemas, no mínimo a gente vai vir buscar esse fundo dos 4.951. Eu tô atento a esse nível para ver se a gente faz o stop loss abaixo dessa região. Se não segurar, aí tem caminho livre para níveis bem mais abaixo, tá? Então muita cautela aí com o Ethereum. Apesar de eu ver uma oportunidade agora, também vejo esse risco que a gente perder essa região. Então eu estaria exposto no Ethereum contra o Bitcoin, mas não tanto. Beleza? Poderia estar mais bonito essa retração. E falando do Ethereum aqui contra o dólar, a minha última compra no Ethereum foi por volta dos $1.600, tá? Eu tô de olho aqui nessa retração, mas sinceramente eu não vou comprar mais Ethereum. Eu vejo algumas altas um pouco mais interessantes do que o próprio ETH. Eu não curti, tá? Esse volumão tão grande que a gente apresentou lá em cima, se destaca olhando para o passado. Então eu não vou estar olhando para compras nessa retração, mas se fosse para fazer alguma coisa, para quem está de olho aí para acumular ETH, acho que dá para ficar de olho nessa retração, em especial entre o 0,3 e o 0,68, tá? É um nível que teve bastante negociação. Se a gente analisa o volume dessa onda impossível, a gente vê que ali por volta dos 1.790 foi a faixa que mais teve negociação nessa perna de alta. Então pode ser um nível aí interessante que a gente venha finalizar uma queda caso a gente inicie uma correção. Se continuarmos subindo a partir desse ponto, eu tenho um alerta aqui nos 2.127, tá? Que daí seria uma formação de range acima aqui dos topos anteriores. Aí a gente poderia olhar para longs aqui acima, apesar de ser uma região um pouco perigosa, que é rompimento de topo. Eu não costumo tanto operar rompimento de topo, não acho bons níveis para estar abrindo long, mas a gente tem um alerta aí para acompanhar se vai rolar longs aqui em cima, se a gente for direto ou não. Beleza? Então, sobre o Ethereum e o Bitcoin é isso. Vale a pena a gente voltar aqui no sentimento. Sentimento a gente já viu, né? Vamos dar uma passada no Order Book. O book no curto prazo segue mais bullish, né? A gente vai ter mais ordens abaixo, apesar de ser bem pouco. A gente tem uma ordem aqui por volta dos 36.652. Bem pouca, uma camada bem fina. Ordens mais pesadas a gente vai ter acima, em especial se a gente começar a romper a máxima do ano. Tem bastante ordens lá hoje cedo, removeram por enquanto. No momento não tem mais tantas ordens quanto tinha mais cedo, tá? Então estamos meio que caminho livre aí no curto prazo, mas a probabilidade é que realmente a gente continue subindo. Mas vamos ver aí ao decorrer do dia. E para finalizar, vale a pena tocar aqui no assunto de novo, né? O CZ renunciou o cargo de CEO da Binance. Pelo menos é isso que os sites de notícias vêm divulgando, né? O CZ ainda não se pronunciou ainda no Twitter. Vamos ficar atento aqui no Twitter, né? No X, ao pronunciamento do CZ, se isso é verdade ou não. A Binance já tem uma certa fama de entregar os dados para a Receita, né? E com a saída do CZ, talvez isso piore, né? A gente não sabe quem vai entrar no comando da Binance. Provavelmente deve ser alguém mais chegado aí com o Estado. Então, eu já não operava tanto na Binance, tá? Hoje eu opero na Bybit. Então, se você ainda não tem conta na Bybit, eu consideraria criar uma conta lá. Vou deixar o link na descrição. Se você ainda não tem conta na Bybit, tem uma promoção para novos usuários que dá um bônus de até $30.000, dependendo do quanto você deposita lá para negociar. Então, dá uma olhada aí nas regras, clicando no link na descrição.
Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Agradeço a participação de todos. Se você não for inscrito, considere se inscrever. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.